descoberto, não. Nós Pois temos que olha. arrumar uma situação que realmente resolva o problema e não transfira o problema da sala do fulano para o Beltrano. Olha, senhor presidente, eu tenho certeza que nós ficamos muito felizes de ouvir isso, mas aí vai a sugestão. Eu, inclusive, estava disposta a fazer uma requisição, mas já coloco a coisa para os demais conselheiros e já transmito direto para Vossa Excelência, que não precisa de requisição igual aos membros do colégio, já que a administração encontra-se com dificuldade para atender às promotorias, seria de bom tom que a administração primeiro arrecadasse servidores que estão à disposição ad eterno de outros poderes. Por exemplo, eu tenho conhecimento, pelo menos, de 2 agentes de serviço à disposição do TRE há mais de 2 anos, há 3. Mas deve ter mais nessa situação. Eu só sei desses 2 porque eram do meio ambiente. Do MP, nós temos vários. Do MP, Eu nós não temos sabia. vários. Então, enquanto se descobre aqui que tira lá o do doutor Flávio... Eu né, realmente e os outros? eu não tenho conhecimento disso, mas eu vou Mas eu avaliar, estou lhe informando. vou Com levantar certeza, essa situação, com dois eu lhe certeza. dou nomes, mas existem mais, Sim. Excelência. Vamos tomar providências com relação a isso, doutora. Ok. Nem eu. Também, na verdade, quando a doutora Maria José abordou o assunto comigo, e aí eu me recordei de funcionários mesmo que estavam aqui e que desapareceram. Achei que tinha até saído da instituição, mas na verdade estão à disposição. Ou seja, se é o TRE, cabe à direção ir até o presidente lá e dizer, olha, não dá, porque nós também temos serviço do TRE. Estamos precisando do E pessoal. nós lá. temos o serviço eleitoral aqui, precisamos. É engraçado. Certo. E com a virtualização vai ficar muito mais difícil, porque precisamos... Não sei. Nós vamos levantar essa situação toda e Fui, mais é. adiante nós vamos trazer Não uma tem. resposta a cada um dos senhores. As 2 né? situações que eu tenho conhecimento datam de 2008 para 2009, 2008 ou 2009. E até hoje continuo na mesma situação. Vamos passar adiante na pauta? Leitura da ordem do dia. O edital de inscrição número 035/2011, Conselho Superior, a remoção à 49ª Promotoria de Justiça. Critério antiguidade, o membro indicado, a doutora Ana Cláudia Dal. Quem é o relator disso? Ah, tá. Excelência, não só a antiguidade, mas a doutora Cláudia Dá, uma excepcional promotora, profissional, trabalhadora, dedicada. Eu acho que não, ainda que fosse por merecimento, certamente teria uma atenção muito especial aqui desse colegiado. E eu acho que é uma coisa interessante. Até ela esteve comigo conversando sobre a questão ambiental, e eu disse a ela, doutora, quando eu me inscrevi a procurador, eu tinha a convicção de que, caso, era um certame, era uma disputa, e eu podia naturalmente perder, porque eu tinha um candidato excelente, e eu tinha a convicção de que, caso não lograsse êxito, eu tentaria uma remoção imediata, porque já estava há muito tempo na promotoria. Eu acho que muito tempo em uma determinada função, você se acostuma com seus próprios erros. Você se torna um medíocre, e eu confesso que eu já estava me sentindo assim. Porque você se acostuma com tudo, com os erros, você já não tem a mesma empolgação de uma causa nova. E eu, sinceramente, estava fazendo isso. Eu acho interessante uma profissional da área de difuso sair do consumidor e para o meio ambiente. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Confesso que... Olha, eu aproveito a oportunidade, senhor presidente. Com a permissão da doutora Maria José, então, eu respeito a Vossa Excelência e também com o cavalheiro, desculpe. Não, é a doutora Maria José de Aquino que ia... Não, é porque é o inverso, né, no caso. Não, aqui estamos apenas em discussão a então, matéria ainda não está sendo votado ainda não. Ah, tá bom. O doutor Roque pediu a palavra e estava... Mas já antecipei o meu. Mas eu vou seguir a... Bem, a doutora Cláudia Dal, eu como coordenadora das promotorias do consumidor e como ex-promotora da Promotoria do Consumidor e colega dela, trabalhamos juntos por vários anos. Eu lamento profundamente a perda para o meio ambiente. O meio ambiente ganha
e o consumidor perde. Mas o meio ambiente realmente é mais estruturado, porque tem uma vara específica. O promotor de justiça também exerce as atribuições criminais também. Ou seja, a doutora Cláudia Dal, ela continua, está fazendo um trabalho excelente, vai ficar acumulando inicialmente até para concluir vários processos que estão, procedimentos administrativos e inquéritos civis, que já estão praticamente prontos para a propositura das ações. Então, por enquanto, ela irá acumular justamente para poder deixar a promotoria arrumada, mas eu lamento profundamente, assim, a saída dela. Nós conversamos muito, mas acontece que o consumidor tem um desgaste muito grande. O desgaste de se colocar em ações nós temos. Outro dia houve uma intimação de uma cautelar que eu entrei em 1900, eu nem sei quando, uma cautelar ainda. A empresa, o réu morreu, a empresa faliu. Então, isto é que vai corroendo os sonhos Mas não é que o diferente das outras promotor não, de viu, doutora? justiça tem. Mas eu acho que na área de consumidor é muito mais difícil. É mais difícil justamente por não termos uma vara especializada. Mas eu ouvi, me foi noticiado, que o presidente do tribunal pretende criar uma vara especializada, pelo menos em direitos difusos e coletivos. Já é uma esperança. Não, eu mas faria de hoje, consumidor mesmo. com as várias, seria de consumidor. A doutora Mazé Nazaré tem sempre se manifestado, porque é uma área, Me permita, doutora, só fazer um comentário. volume muito grande de processos. É o seguinte, a ausência de ação não quer dizer a ausência de fatos que possam levar à ação. As pessoas não ingressam com ações porque não tem esperança de que elas sejam julgadas. Exatamente. Fatos de consumidor, cada um de nós temos uma. Eu tenho. 70% das ações. Mas eu lamento, claro que a doutora Cláudia é uma excelente profissional, competente, como o doutor Roque disse, cumpridora dos seus deveres, tanto que, a tal ponto que no recesso a doutora Cláudia irá trabalhar, ela não vai ficar, ela não irá tirar num dia sequer no recesso para justamente atualizar os processos. esses processos que está em fase já de conclusão no consumidor. E parabéns aos ambientalistas. Parabéns. Todos aptos, então, para votar? Sim. Vamos à votação? Doutor Flávio? Pelo mais antigo? Eu já antecipei. Sim. Doutora Maria José? Nada a opor, nada a opor. A minha oposição seria por questões pessoais de que sou consumerista e para não mais. Isto não é motivo, Nazaré. Então nada a opor. Eu endosso as palavras do colega a respeito da doutora Cláudia e digo mais, o meio ambiente está de parabéns e meus pêsames ao consumidor, doutora Aquino. E, lamentavelmente, também tem que dizer uma coisa. A doutora Cláudia, embora a boa vontade dela em continuar cobrindo as duas situações, o pessoal na área de consumidor, e ali o trabalho é individual, por promotoria, não dá para a gente sentar um colega com outro, assinar as ações conjuntas, porque é uma constante muito grande, o volume de trabalho é muito grande, não tem como efetivamente você responder por outro. Então, isso deve ser só um pequeno período, se despeça da sua promotora de consumidor, porque ela daqui a pouco tempo, acredito que até fevereiro, ela vai se dedicar integralmente ao meio ambiente. Nada opor e só parabenizar o meio ambiente e a doutora Cláudia. Eu já havia convidado ela para ir para lá quando sair. Ela que ficou resolveu ficar lá pelo consumidor. Doutor Libório. Senhor presidente, evidentemente eu aguardei pacientemente exatamente o que eu gostaria de dizer, algumas palavras, né, como diria os antigos, umas pequenas palavras, mas com a grandeza de quem merece aquilo que a gente tem que dizer, por respeito, por admiração e por reconhecer méritos. Eu devo dizer que a doutora Cláudia Dal, há pouco tempo eu encontrava a sua tia, de quem sou amigo, a dona
a dona Meire, e ela me dizia, Libório, aquela menina é obcecada por trabalho. A menina que ela se referia é a doutora Cláudia Dal. E eu compartilho desse entendimento, porque não faz muito tempo eu desci em companhia da doutora Lilian, preocupado exatamente com o estado em que a doutora Cláudia se encontrava, em razão do seu alto senso de responsabilidade. Ela preocupada exatamente com a atualização, em razão do Conselho Nacional ter estado aqui e não ter feito nenhuma observação desairosa quanto ao seu trabalho, mas ela preocupada exatamente com o funcionamento da sua promotoria, ela desejava uma atualização. E com isso, com absoluta obstinação, ela começou a se dedicar de forma fervorosa, quase de forma assim, que a gente pode considerar desmedida, no sentido de buscar uma atualização. E ela ficou muito feliz, e eu devo dizer, muito mais feliz que ela, exatamente no momento que fizemos lá uma inspeção na sua promotoria, e encontrar um trabalho realmente atualizado, digno de uma promotoria do alto nível técnico e intelectual, como a doutora Cláudia Dal. Gostaria que essa promoção fosse por merecimento, porque ela realmente merecimento tem. Por antiguidade, logicamente que é um critério que a gente observa. Às vezes, a pessoa nem sempre consegue esse objetivo de ser reconhecido pelo merecimento de forma burocrática. Mas o merecimento é reconhecido exatamente pelo mérito, pela conduta, pela forma como a pessoa se conduz na promotoria. E quando o doutor Roque disse, bom, pede o consumidor e a pessoa precisa exatamente mudar de ares, mas na realidade é aquela tal história. É o tipo daquele jogador coringa, né, que joga em qualquer posição. Para onde vai, dá conta do recado. E a doutora Cláudia Dal é isso. Quando a doutora Maria José de Aquino diz, bom, perde o consumidor, o meio ambiente vai ganhar um pouco, eu acho que o Ministério Público é que ganha nessa história toda. Porque, devo dizer, fico feliz quando me manifesto em relação a colegas do nível, do quilate, da capacidade técnica, do conhecimento intelectual, como tem a doutora Cláudia Dal. Fico feliz exatamente por isso. É apenas uma remoção. Quem sabe futuramente, quem sabe ainda esteja por aqui, no momento que ela tenha a oportunidade de concorrer a uma procuradoria, que é o objetivo de todos nós. Com parabéns, né, com congratulações, eu voto, aliás, não é um voto para dizer, nem nada obsta quanto à remoção da doutora Cláudia Dal. Muito bem. Doutor Flávio. Excelência, ilustres colegas, adotando também as manifestações dos ilustres conselheiros, também nada tenho a opor contra a remoção da doutora Ana Cláudia Dal, até porque eu fui um dos que fiz uma correção na sua procuradoria, naquele momento, como o doutor Libório já citou, crítico, que ela ficou muito nervosa com a atuação do Conselho Nacional, da cobrança do Conselho Nacional. Eu fiz uma correção lá e realmente ela fez de tudo, todo o esforço para mostrar todo o seu trabalho, né, em prol do Ministério Público. E realmente ela tentou realmente atualizar, e que era muito trabalho mesmo. Então, realmente o trabalho da doutora Ana Cláudia Dal deve ser reconhecido nesse momento, inclusive dessa remoção, com uma antiguidade, ela merece, até por, né, como já disse o doutor Roque, até merecimento mesmo, ela deveria merecer por merecimento, né? E, então, nada a opor contra a sua remoção. Ótimo. Senhor presidente, só fazer um registro aqui. Pois não, doutor. Sexta-feira passada, eu saí, acabei não passando no caixa eletrônico e retornei 7 horas da noite. Sexta-feira passada. E, como era aqui no Banco Itaú, quando eu passei tinha uma luz acesa. E achei que alguém esqueceu a luz acesa. Quando eu abri, a doutora Cláudia Dal estava dentro. Eu confesso que eu já tinha saído daqui há mais de 5 horas. Voltei só para pegar o cheque. E a colega estava lá dentro. É de uma dedicação a essa instituição que merece, assim, todo o nosso respeito e admiração. Com essas considerações, com esses votos, fica indicado o nome da doutora, fica removida para a 49ª Promotoria de Justiça, a doutora Ana Cláudia Dal. Seguinte, o ofício 367 da Corregedoria
Dr. Nicolau Libório Santos Filho, encaminha a propositura de vitaliciamento do promotor substituto Dr. Igor Starling Peixoto. Em discussão essa questão, essa matéria. Excelência, eu não vejo motivo para discutir, eu acompanho os relatórios. Eu tenho o hábito de acompanhar os relatórios dos colegas, dos antigos e dos novos. O que está na Arquimedes, está lá no mundo virtual, eu visito. E eu tenho acompanhado a carreira nesse pouco tempo, durante esses 2 anos, do Dr. Ivo, e eu tenho visto bastante atividade, não assim, nada excepcional, mas atividade normal de promotorias, relatórios bem elaborados, algumas ações civis públicas, porque hoje nós, no Conselho, pelo menos eu tenho esse caráter assim, de olhar ação civil pública, né, que é aquela satisfação para com a sociedade, e, pelo contrário, eu sou totalmente favorável à proposta. Assim, alguém mais gostaria de discutir? Nada. Vamos à votação. Doutor José Roque. Acompanho a manifestação da Corregedoria. Doutora Maria José. Também acompanho a manifestação da Corregedoria. O Corregedor-Geral aqui recomenda a este Conselho o vitaliciamento. E como não há nenhum motivo que seja previsto em lei para não confirmação no cargo, voto de acordo com a solicitação do excelentíssimo senhor Corregedor. Doutora Maria José Nazaré. Também, Excelência. Doutor Flávio. Também, excelência, concordo com o vitaliciamento, até porque eu li atentamente aqui o relatório da ilustre corregedora adjunta aqui, inclusive deu um conceito ótimo para o promotor. Então, nada contra, inclusive com a idoneidade moral, zelo funcional, eficiência, disciplina, aprimoramento da cultura, foram todo apreciado pela corregedoria e nada constatou contra o ilustre colega. Então, sou favorável ao seu vitaliciamento. Senhor presidente, apenas uma observação. Eu me lembro que da última vez que foram confirmados os promotores, logo a seguir o telefone batia na corregedoria e indagava. Eu já estou confirmado. Depende do ato declaratório do Procurador-Geral. Porque naquele período que sobra, pode ocorrer ainda algum fato. Então vai depender desse ato declaratório quando se completa o estágio probatório. Certo. Apenas um lembrete. Tá. Quando completa 2 anos. Então, aprovado o vitaliciamento do promotor de justiça, que se encaminha os autos para o ato declaratório do seu procurador-geral. A distribuição e passagem de processos. Passagem de processo. Não. Excelência, acredito que se não tem a lista, tem muito poucos processos. 35, deixamos para a próxima sessão, é isso, doutor? Tá bom. Próxima sessão, né? Próxima sessão. Próxima sessão. Ordem do dia. Doutor Libório, o senhor é o primeiro com vários processos aqui. O senhor... Excelência, eu teria um pedido de inversão de pauta. Rapidinho, excelência. Ah, é? Perfeito. Eu peço permissão apenas dos colegas aí Sim. para votar em bloco. Ótimo. Porque todos os processos que eu tenho aqui são 13. É a mesma Todos matéria. são pelo arquivamento, homologado arquivamento. Já tentou. E devo deixar o seguinte: se algum colega tiver alguma dúvida com relação a alguns processos, eu peço que questione e eu faça a leitura completa. Só isso. Certo. Mas se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de ler apenas os números dos processos. Ah, pois não. Senhor presidente, colegas conselheiros, primeiro processo. 39.12.31, 2011. 27.10.95, 2011. 40.11.71, 2011. 49.94.45, 2011. 49.74.09, 2011. 25.99.19, 2011. 46.08.20, 2011. 49.13.40, 2011. Aí eu tenho lá. 33.86.92, 2011. 30.
07 3076 81 2011, 21 80 86 2011, 41 43 14 2011 e 46 40 56 2011. 13 processos e que me coloco à disposição de Vossas Excelências, se houver alguma dúvida, para fazer a leitura do parecer. Do conselheiro, eu, na verdade, até nós já tivemos tantos problemas envolvendo a cidade de Coari, apresenta aqui o número 9, o 338692, execução de serviço público no município de Coari. O tema me parece muito semelhante àquela situação que envolveu um colega nosso. E ele me parece que ele foi encaminhado pelo Dr. Francisco Cruz, com parecer do Dr. Lincoln. Será se é um caso em que teve o envolvimento do colega? Só para a gente refrescar aqui, para a gente ficar seguro em relação a essa situação, que Coari sempre para mim é um assunto traumático, que o Ministério Público ele é devedor do município de Coari. Para mim nós tínhamos que estar lá dentro. Eu vou ler a manifestação. Perfeito, só o relatório eu já digo. Só antes de começar, o assunto. Pois não, doutora. O assunto é o número 9. Também, doutor Libório, é só também um questionamento que eu faço, é se os processos que comumente estavam sendo encaminhados a esse conselho pelo GAGE institucional, se realmente é atribuição do conselho. Os que vieram para mim, sinceramente, eu devolvi todos, porque, para mim, a atribuição do conselho em relação aos processos teria que ser aqueles em que era atribuição privativa do procurador ingressar com ação civil pública ou inquérito civil, no caso de um secretário de Estado, alguma coisa. Fugindo a isso, inclusive veio para arquivar, já mandaram para cá, eu tenho devolvido, dizendo que não compete, pelo não conhecimento, e que não compete a esse conselho, esse tipo de atribuição, dentro da resolução 548. Então, só é esse questionamento, mais nada, excelência. Doutor Libório. Pode a leitura? Pois não. Só um breve resumo, excelência, não vamos aos exageros. Bom, se é breve resumo, eu tenho que fazer o seguinte, então pode fazer. Ou é calça de veludo, ou então bermuda. Então vamos de calça de veludo. Em parecer expedido pela Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos, em 15 de 6 de 2011, foi a Sub que analisando o relatório circunstanciado da Promotoria de Justiça de Coari, tendo em vista a normalização na prestação de serviço, opinou pelo arquivamento do procedimento. Excelência, mas não disse de que tratava. Não, é por isso eu digo, ou é calça de veludo. Vamos à calça de veludo, então. Vamos lá, vamos fazer a bermuda não deu resultado. Vamos ver essa calça aí. Vamos lá. Versa espécie sobre intervenção no município de Coari, solicitada pela Promotoria de Justiça de Coari ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de impedir o gasto desordenado de recursos públicos e de restabelecimento da ordem pública, já que serviços essenciais não estavam sendo prestados desde o dia 15 de nove de 2009, sob o argumento de bloqueio de recursos do município, determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral há mais de 60 dias. Diversos bloqueios foram efetivados no recurso do município em razão de suspeita de desvio de dinheiro público, inclusive com pedido da Promotoria de Justiça de Coari nos autos da ação civil pública. Para uma melhor investigação dos fatos, foi assinada a portaria 283/2011 pelo Procurador-Geral de Justiça, delegando a atribuição ao promotor de justiça oficiante na Promotoria de Coari, a fim de realizar diligência no sentido de instruir o procedimento administrativo 460031/2009. Solicitou-se da Promotoria de Justiça de Coari relatório circunstanciado acerca das atividades realizadas a fim de embasar as providências no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça. Em sua resposta, alegou que a paralisação de alguns serviços públicos essenciais foi motivada pelo bloqueio das contas do município de Coari pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas até a realização da eleição suplementar. Após esta, que teve como prefeito vencedor o senhor Arnaldo Mitoso, foi expedido ofício solicitando informações do novo mandatário sobre a normalização dos serviços públicos. Na resposta,
o prefeito informou que todos os serviços já estavam funcionando a contento. A única providência que a Promotoria de Justiça de Coari tomou foi em relação à suspeita de superfaturamento das obras nas escolas municipais, sendo instaurado o procedimento administrativo para apuração dos fatos. Por fim, constatou a veracidade das informações recebidas pela Prefeitura de Coari. Em parecer expedido pela Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos, em 15 de 6 de 2011, analisando o relatório circunstanciado da Promotoria de Justiça de Coari, tendo em vista a normalização na prestação dos serviços, opinou pelo arquivamento do procedimento, sendo acatado na íntegra pelo Procurador-Geral de Justiça. Por isso se manifesta pelo arquivamento e eu me manifesto pela homologação. Em discussão? Excelência, eu discordo porque eu discordo e tanto faz se for vencido, até só por questão de coerência, porque eu não vejo onde isso aí se enquadraria dentro da atribuição do Conselho. Acredito que é uma atribuição própria do procurador, que de expedir, com base no 53, representar para fins de intervenção do Estado no município com o objetivo de assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição, ou prover a execução da lei, de ordem ou decisão judicial. É a atribuição específica dele, está dentro da discricionariedade dele arquivar ou não. Certo. É isso. Alguém mais? Pois não, doutora. Ladies first. Não pode falar. Não, eu tenho um entendimento diferente. Salvo engano, se a discussão é paralisação do serviço público do município de Coari, a atribuição originária do promotor natural é o promotor de Coari. Que se manifestou pelo arquivamento, é isso? Aí eu creio que, embora tenha sido mandado pelo Procurador-Geral, mas me parece que, sem apego ao formalismo excessivo, era um pedido de intervenção? Sim. Intervenção, 53. Intervenção. O promotor representou o procurador pedindo a intervenção no município de Coari. Ah, sim. Não é Então, isso, doutor? É intervenção. Eu acho que não. Se este conselho tem atribuição para arquivar pedido de representação. Para melhor esclarecimento, alguma dúvida de algum colega, eu acho que eu sugiro um pedido de vista. Né? Não, eu não preciso de vistas, eu acho que não compete, porque o artigo 43 diz Ou pedido compete. de vista ou voto divergente, para a gente ganhar tempo. Exatamente, seria é o que eu isso. estou pretendendo fazer, o voto divergente. Junto com acompanhando a doutora Mazé Nazaré, porque compete ao Conselho, segundo o artigo 43, e o inciso, qual é o inciso, gente? O inciso 17, o 43, 17 do Conselho, homologar a promoção de arquivamento nos autos de inquérito civil ou peças de informação. E, no caso, é um pedido de intervenção que compete ao Procurador-Geral, segundo o artigo 53. A decisão é do Procurador-Geral. Ele decide ou não. Então, Ele já decidiu. eu decidiu. acho que não Ele já cabe decidiu, homologação pelo Conselho. Vamos supor que o não Conselho conhecer. Então a gente discorde. pode receber isso aí apenas Vamos como um supor, conhecimento do fato Se e não o- como uma homologação. Sim, porque, veja só, senhor presidente, se o Conselho discordar da promoção de arquivamento do inquérito civil dos autos de informação, encaminhará para fins de diligência ou oferecimento de ação civil. E no caso de uma intervenção, a decisão do procurador, nós, o Conselho, vai fazer o quê? O Conselho não concorda. Qual é a atribuição do Conselho? Portanto, o Conselho não tem atribuição para se manifestar. Excelência, Nesses casos, é assim que eu nesse voto. caso, Para o colégio. está sendo citado A erroneamente. emenda é a para- seguinte: não compete ao Conselho analisar pedido de arquivamento. Não de- conhecimento. Fazer este controle. É não O controle conhecimento, não é do Conselho, eu acho que é pelo não conhecimento. Não conhecimento, que com isso nós não emitimos juízo de valor. Sim. E não, Isso é verdade. não existe Mas a gente juízo pode do poder conhecer, discricionário. Não conhecer porque não tem atribuição. Não tem Nós não competência. temos atribuição, Excelência. Não temos atribuição É para que- A que título esse processo foi remetido para o Equivocado. Conselho? por Tá equívoco. citando a Não precisa resolução. mais nenhum outro da semelhante precisa ser enviado ao Conselho. Eu já Fica lá recebi mesmo. outros desses. Já Excelência. enviaram até assim arquivamento de policial? Já Isso veio lembra para uma vocês? decisão do Sim. Supremo? Já veio para o Conselho cópia de certificado de curso
em que promotor e membro do MP participou para o Conselho homologar, Excelência. O Conselho Então, recebe Vossa Excelência quer mais um coisas. exemplo? O Supremo, Excelência, numa discussão recente a respeito de pedido de arquivamento de inquérito contra ministros, deputados federais e senadores, o Supremo disse o seguinte: o Procurador-Geral não precisa mais enviar ao Supremo, porque a decisão do Supremo seria dizer o seguinte: bom, vamos lá, não aceito. O que você vai fazer o quê com isso? Nada. Então, no caso, não nos compete dizer ao Procurador-Geral se concordamos ou não. Apenas não A responsabilidade é de quem eu acho que faz. aprovou o parecer lá Exato. da Subju. Doutor Flávio, Também concordo com o colega. sim? Pela divergência. Então, Voto divergente nosso nos Sim. três aqui. aprovados os demais processos pelo seu arquivamento e pelo não conhecimento do processo número 9, processo número 338692/2011, a contrário do voto do relator. Não conhecimento. Excelência, eu venho aos colegas para pedir a inversão de pauta, na medida que tem aqui a presença da doutora Betusa, que foi intimada. A doutora Carla Guedes também foi intimada? Essa foi, né? E aí nós julgaremos logo o processo para evitar que a colega fique aqui Qual aguardando. seria o processo? Vou já lhe dizer o número. Vamos lá. É o número 2 da minha relatoria. Alguém contra a inversão de pauta? Vamos julgar o processo. É relativamente simples. Eu tenho mais dois processos. Tinha mais dois, mas no caso. A doutora Carla, inclusive, está aqui também. Era o pedido de reconsideração da doutora Jussara, que fica normalmente na pauta, porque ela foi intimada, mas não compareceu. E a outra é um pedido de reconsideração do doutor Edilson, que ele foi intimado, mas ela não, porque está viajando. Então, fica a minha manifestação nos autos. Aguardamos a... Pois não, invertida a pauta, processo em julgamento, com a palavra do doutor Roque. Senhor presidente, eminentes conselheiros, trata-se de impugnação da lavra da doutora Carla Santos Guedes Gonzaga, em razão do deferimento da inscrição da promotora de justiça Maria Betusa da Silva Araújo para o processo de remoção para a promotoria da comarca de Barcelos, aberto através do edital 03611 do Conselho Superior do Ministério Público. Sustenta a impugnante que a agente ministerial impugnada não estaria apta a concorrer à vaga aberta para a promotoria de Barcelos, por haver sido removida da primeira promotoria de Maués para a segunda promotoria de Maués. Ato 188/2010, emitido em 4 de 11 de 2010. Assim, expõe a impugnante que a impugnada não preenche o requisito objetivo da permanência de efetivo exercício fundamentado na sua alegação no artigo 264 da Lei Orgânica do Ministério Público e na Resolução 422 de 2003 do Conselho Superior do Ministério Público. O sucinto relatório, passo a considerar. Na verdade, essa matéria não é tão estranha aqui, nós já tivemos uma situação semelhante. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em tela diz respeito à interpretação dada à norma esculpida no artigo 264 da Lei Orgânica do Ministério Público. Vejamos o disposto no artigo em comento. Somente após um ano de efetivo exercício na comarca, poderá o promotor de justiça ser removido a pedido. Percebe-se que o dispositivo legal supramencionado estabelece de forma clara que o promotor só poderá ser removido a pedido se contar com pelo menos um ano de efetivo exercício na comarca para a qual tenha sido anteriormente removido ou nomeado. Observa-se que a lei é cristalina ao exigir o transcurso de um ano de efetivo exercício da comarca e não na promotoria. Em verdade, é necessário ter em mente que a exegese do artigo 264 da Lei Orgânica do Ministério Público restringe o direito à removimentação na carreira ministerial. Desta feita, se a norma restringe direito, deve ser interpretada de forma literal e restritiva, não podendo, portanto, ser estendida. Logo, em caso, é válida a inscrição da hora impugnada no processo de remoção para a comarca de Barcelos. Isto porque a promotora de justiça em questão, doutora Maria Betusa da Silva Araújo, conta com mais de 2 anos de efetivo exercício na comarca de Maués, onde é titulada a segunda promotoria de justiça. O fato da citada promotora de justiça ter sido removida da primeira para a segunda promotoria de justiça da comarca de Maués em 4 de 11 de 2010, não lhe retira o direito de participar de nova remoção, pois ela não saiu da comarca, apenas mudou de promotoria.
Em outras palavras, a Promotoria de Justiça impugnada não interrompeu suas atividades na comarca de Maués, tão somente foi removida da primeira para a segunda Promotoria de Justiça. Em síntese, Excelência, ou seja, nós temos uma regra restritiva dentro da nossa lei e que ela não pode ser interpretada de forma extensiva. Até entendo a manifestação da impugnante, da doutora Carla, mas no caso não temos como. Já tivemos um episódio parecido aqui, e eu me recordo porque eu também me insurgi contra o colega, que foi o doutor João Lúcio. Ele tinha acabado de ser removido para um juizado especial e abriu uma vara da família. E eu estava na subjur, né? Estava na fase da maldição da subjur, né? Que lá é a maldição da subjur. Foram 3 que passaram por lá e muito rapidamente. Né? E eu louco querendo fazer o processo de remoção do interior, ele vai e se inscreve novamente. Ou seja, praticamente tivemos que perder mais 3 meses discutindo o processo de remoção. E aí o doutor João Lúcio disse, não, aqui eu tenho direito porque é na comarca. Na comarca e não na promotoria. Né? Promotoria. Senhor presidente, mas eu queria ganhar tempo. Pois não. Eu gostaria de ganhar tempo para a gente seguir. Não é competência do Conselho apreciar. A impugnação? Sim. O artigo 48, parágrafo 1º, tratando-se de lista de inscritos para provimento de cargo por antiguidade, as impugnações e reclamações serão resolvidas pelo Colégio de Procuradores. Espera aí. Qual é o artigo, Excelência? Parágrafo 1º do artigo 48. Não. Não, é uma impugnação, então não compete. Está no regimento. Regimento interno do... Espera aí, só um minutinho. Eu confesso que nem olhei isso, porque ele me foi enviado e eu não tive a cautela de olhar. Essa preliminar, né? O artigo 48, ele fala Não, mas para aí. das impugnações e reclamações contra a lista dos inscritos. Na lista de inscritos? 48. Parágrafo 1º. Petição fundamentada ao presidente do Conselho Superior. Aí no parágrafo 1º do 48 que diz que, tratando-se de antiguidade, é o Colégio de Procuradores. Nem antiguidade isso? Ela não concorre por antiguidade, não? As impugnações, vamos pegar o artigo completo. As impugnações e reclamações contra a lista de inscritos deverá ser protocolado na Procuradoria-Geral de Justiça e dirigido em petição fundamentada ao presidente do Conselho Superior. Tudo bem. Agora, tratando-se de impugnações, Conselho Superior. Tratando-se de lista de inscritos eu acho que aqui é aquela famosa lista de antiguidade. A impugnação da lista de antiguidade se dá no colégio. Mas a impugnação do certame é no Conselho. Lista de inscritos, a lista não é lista de antiguidade. Há um equívoco de redação, Excelência. Aqui. Não, mas aqui é uma seção de um determinado capítulo. Há confuso isso aí. Não, o primeiro que o Conselho Superior definindo quem é o competente para julgar. Ele seria meio esquisito no regimento do Conselho dizer que não é ele que é o colégio. Né? Eu acho, particularmente... Não há no Conselho essa Tratando, não é uma impugnação de um certame do qual nós não decidimos nada ainda. Primeiro resolve para mim, vê. Olha, tratando-se de lista de inscritos ao provimento de cargo por antiguidade. Aqui há Mas aí não é antiguidade. Não é antiguidade, mas eu tenho a impressão que aqui há uma deficiência redacional. Que a culpa não é minha. Não, mas eu acredito que o doutor Libório ele tem razão. O artigo 5, o parágrafo 2º mata. Embora estranho... não é estranho. Embora estranho, como o doutor Roque está falando, mas na realidade o doutor Libório tem razão. Olha como é que é estranho. O caput diz que deve ser encaminhado ao presidente do Conselho. Pois é. O parágrafo diz que é o colégio, por antiguidade. Quando for merecimento, é o Conselho. É o Conselho, quando é antiguidade, é o colégio. Só quando é antiguidade que é o colégio. Se a lista for por... Rapaz, deixa eu ver se não tem... Porque a impugnação que fala... Não. Vai acontecer Não ainda. foi feita. Não, a remoção não. Não, ainda não foi feita. Não, ela está impugnando porque foi... Não vai se discutir mérito aqui, porque o mérito está lá na lei. O artigo 48 ele diz que o 264. Agora, quanto ao merecimento, que é o Conselho. Eu vou dar um conselho às duas. Do 48. Não. As duas colegas que estão aqui. Desistam de Barcelos.
O merecimento é o conselho. Doutor Roque, eu tenho uma posição a respeito da remoção no decurso de um ano, lá no 264, que não sou eu que estou inventando, está lá, está escrito claramente. Mas aí é outra história. Quando fala em comarca, tudo bem. O que eu... em promotoria, nós não teríamos os colegas da capital, não seriam removidos como agora. Exatamente. Concorrendo. O doutor Geber mesmo está concorrendo à mudança. O que nós questionamos no momento é a não é impugnação. mudança de promotoria. Na verdade, assim, em relação à matéria, não há dúvida. A questão é que esse conselho não é... É a competência. Em relação à comarca, a capital, tem uma resolução do conselho que pode. Não vamos com mérito, não. A resolução não pode ir contra a lei. A lei é clara. E é restritiva. A lei diz na comarca. Pois é, fala na comarca, né? Sim, Não, a questão de mérito aí, eu acho que não há dúvida nenhuma. E a gente não pode nem ingressar. A gente não pode nem discutir. Tem que estar na preliminar. Sim. Alguém mais gostaria de discutir essa preliminar levantada pelo doutor Libório? Alguém? Não, acho que está claro, né? Tá Não, acho que é claro. O regimento interno é claro. Um é merecimento, outro é dignidade. Dignidade é o colégio, merecimento é o conselho. O senhor gostaria doutor Roque, o senhor gostaria de se manifestar sobre a preliminar? Apesar de todos os absurdos apesar de todos os absurdos redacionais que eu nunca vi na minha vida, eu tenho que concordar com o doutor Libório. Não, não tem nem pedir vista, não. Tá certo. Porque o parágrafo 2º ele diz que quando for merecimento, o Conselho Superior. Eu estou até olhando quando aqui for a lei. dignidade, é o colégio. A lei a gente se surpreende cada surpresa num flash. Eu já li 300 mil vezes. Olha, o regimento que está... Não, mas onde é que está a lei? Vamos lá. Não, a lei em relação à competência. Detalhe, só em relação à competência. Em relação ao mérito, não há dúvida. Não, a lei é um colégio, seria, né? Porque é recurso isso. Porque o recurso... Não, mas aí estou vendo o seguinte. É inscrição. Pois é, mas é contra ato do procurador. Que é ele que admitiu a inscrição. Não, a inscrição é voluntária. Não, sim, pois é, mas ele homologou, né? Não, Não? homologar aqui. Sim, mas aí é o colégio que tem que resolver o recurso. Com a relação à lista de inscritos, o cara que se inscreveu lá. Pois é. Ela foi impugnada. Se não houvesse impugnação, seguiria normal. Como houve impugnação, e nesse caso o regimento diz que se a impugnação foi um processo de remoção por antiguidade, é o colégio. É o colégio procurador. Se fosse merecimento, era aqui. Era aqui mesmo. Olha, está sendo filmado isso aqui? Está, né? Está. Eu confesso que é uma das maiores estupidez que eu já vi na nossa lei, no nosso regimento. Mas está no regimento. Não, está, não vou nem discutir, eu só quero fazer o registro, porque eu quero falar para as câmeras aqui. Olha lá, doutor Roque. E, portanto, é produto do trabalho dos procuradores. É verdade. Não, mas eu estou dizendo para todos mesmo, Foram excelência. esses aqui. Foram esses. Doutor Roque. E diga de passar, não foram esses procuradores que fizeram esse regimento. Regimento é obra do Colégio de Procuradores. Não, esse aqui é pedir reconsideração, é outro. Infelizmente... Não, para aí que a doutora aqui está pegando o processo. Com licença. Ela foi se manifestar, pegou o processo errado. Eu posso anunciar então o resultado? Não, eu acompanho integralmente pelo encaminhamento. Posso até fazer a correção aqui no meu parecer. Eu acho que nem pelo encaminhamento, excelência. Porque o prazo de impugnação... Não, mas foi feito. Mas ele foi feito dentro do prazo. No prazo. E foi feito, o regimento diz que é o presidente do conselho. Veja o caput do artigo. Só que o presidente do caput conselho diz, tem que remeter encaminha para ao presidente colégio. do conselho que vai mandar para o colégio. É o presidente do conselho que vai remeter para o colégio. A questão de prazo, eu acho que está respeitado. Tá bom. Respeitado. Ingressou perante a autoridade que a lei, o regimento falou que seria o competente para receber. As partes envolvidas. Mas para julgar... Doutora Carla, impugnação da instituição. Impugnação da NAVA da doutora. Impugnação da E quem fala sobre impugnações, isso é o regimento. Me parece que está resolvido. Tá resolvido. O presidente encaminha ao Colégio de Procuradores. Então, Excelência, eu vou fazer uma proposta para esta semana a gente mudar isso. É regimento, não precisa mandar para a Assembleia, não tem previsão na lei.
Olha, mas, eu doutor confesso- Roque, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse aquela palavra estupidez, porque o regimento é feito pelos procuradores. Não, mas isso não. Pode O pior é permanecer. que podemos fazer, nós fazemos Eu às pratico vezes alguma- estupidez, é. nós todos. Aliás, não é a primeira vez, a doutora Declaro- Maricede aqui uma nós vez somos- levantou uma Declaro- situação, Declaro o resultado nós mudamos o regimento. do julgamento Não, pelo não interessante. conhecimento do processo e arremessa ao Egrégio Colégio de Procuradores. Farei a correção no próprio parecer, mas já encaminho a minha manifestação de mérito no bojo do. Eu gostaria de propor aos conselheiros que deixássemos o doutor Evandro, o julgamento dos processos dele, para o final dos demais conselheiros, tendo visto que ele não está até agora presente, mas Certo. que ainda poderá vir. Meu agora. Pela ordem, o doutor Flávio Ferreira Lopes. Obrigado, Excelência. O senhor gostaria de julgar em Eu bloco? também gostaria de julgar em bloco. O meu são 4 processos, salvo engano. E todos, Excelência, são pelo arquivamento também, entendeu? Concordo. São 5, né? 5. 5 processos. Todos eu concordei com o arquivamento proposto pelo ilustre promotor de justiça, de primeiro grau. E eu vou ler, inclusive, só aqui os números e os... Vou fazer com o doutor Libório. Se tiver alguma dúvida, o colega levanta, eu leio o relatório. Certo. O primeiro processo é o 4797 de 91/2011, poluição sonora, mesmo que atuou, doutor Mauro Bezerra e doutor Francisco Arguelles. O segundo processo é o 5054 de 19/2011, denúncia de maus tratos a idoso, atuou a doutora Cláudia Coelho e a doutora Delisa Ferreira. O terceiro processo, denúncia de maus tratos à idosa, também atuou a doutora Cláudia Coelho e a doutora Delisa Ferreira. E o quarto processo é o 507746/2011, denúncia de descaso com paciente internado no Hospital Dom João Lúcio. Quem atuou o doutor Mistil do Vale. E o quinto processo é possível demora no atendimento aos pacientes da Fundação de Medicina Tropical. Membro que atuou a doutora Liane Mônica. Então, são esses os processos. Em discussão a matéria? Sem discussão. Acompanha o relator também. Aprovado por todos o Acompanha o arquivamento relator. dos processos. Ação Doutor na Flávio Ferreira Lopes. Doutora Maria José Nazaré. Com a permissão de Vossas Excelências. Livre achado conforme. Com a permissão de Vossas Excelências. Bom dia. Rapaz, eu acho uma piada aquilo. Dá vontade de rir aqui. Julgamos agora o doutor Evandro, os processos do doutor Evandro? Sim, prioridade. Como é confuso. É. Então, tem- Sendo prazo de informação ou reclamação do Conselho, Maria José Nazaré. Excelência, eu só tenho 2 processos e eu vou ler as emendas. Todos 2 eu estou devolvendo. Ah, pois não. Desculpa. Eu tenho apenas 2 e eu estou devolvendo em diligência e eu vou ler a emenda pois somente, não. tá? Se Pois alguém não. quiser algum esclarecimento, eu leio o voto. Clube da Ambev, denúncia de poluição sonora, vistorias realizadas, SEMA Labgel, denúncia não constatada, exaurimento da atuação ministerial, arquivamento, ausência de cientificação aos interessados, devolução dos autos sem diligência. Segundo, denúncia de poluição sonora, vistorias realizadas, SEMA Labgel, denúncia não constatada, exaurimento da atuação ministerial, arquivamento, ausência de cientificação aos interessados, devolução dos autos sem diligência. Todos os 2 processos são oriundos da promotoria, da 50ª promotoria, e, por equívoco, acredito, o erro, foi encaminhado para cá sem que fosse dada ciência aos interessados da decisão de arquivamento e, com isso, também impedindo eles de exercerem o direito, se assim o quiser, de recorrer a esse conselho. Então, estou devolvendo em diligências. É isso, Excelência. Acompanha a relatora. Devolvidos 2 autos em diligência para a 50ª Promotoria de Meio Ambiente. Doutor Evandro Paz de Farias. O
senhor gostaria de Adiantar, doutor Evandro? Doutora em bloco? Tem. Ah, pois não. Doutora Maria José Aquino. Senhor presidente, demais conselheiros, peço autorização para poder votar em bloco nos números de processos aqui relatados, que vai relacionados do item 1 ao item 8, porque todos eu concordo com a homologação. É o processo número 1, 2000, o relacionado número 1 do 2000, não, 260089, 2011, processo número 49, 2328, 2011, processo número 46, 68, 92, 2011, processo número 500028, 2011, processo 4371, 41, 2011, processo número 443401, 2011, processo número 3908, 91, 2011. Todos esses processos eu concordo com a homologação promovida pelo promotor de justiça. É assim como voto nestes, senhor presidente. Em discussão. Excelência, só um. Eu li que o processo 7º tem possível fraude em concurso público da Polícia Militar do Amazonas. Então, ontem eu comentava no gabinete de Vossa Excelência e comento com os colegas que eu fui sugerir ao procurador, ao subprocurador, nosso presidente, doutor Hamilton, que criasse dentro da página da intranet contém as informações das ações civis públicas, das ADINs, inclusive, do procurador, das ações em que o MP é autor, para dizer de uma forma genérica. Por quê? Porque, nesse caso desse concurso da Polícia Militar, todos nós conselheiros, com certeza já passou por nós algum desses, só eu para receber os 3. E nas varas, nas câmaras cíveis, também estão chegando diariamente recursos dessa questão, desse edital, desse certame. E eu vim saber essa semana, porque discordei, quando eu levantei a questão para ser o primeiro julgamento de um recurso do edital, de uma questão que envolve idade, envolve altura, que o Ministério Público, através da Prodedic, já ingressou com ação civil pública contra esse edital, contra esse certame, por questões constantes do edital, bem como que o Procurador-Geral também já ingressou com a ADI para discutir a constitucionalidade. Enquanto isso, como não existe o nosso sistema Arquimedes não é tão perfeito para fazer a leitura, que diversos membros do MP estão discutindo a mesma questão, quando efetivamente, possivelmente, eu acabei de pedir uma cópia da ação da doutora Aquino, com o ingresso da ação civil pública já teria esgotado o assunto na esfera do Ministério Público. Quero trazer a notícia à senhora e aos demais conselheiros, que ontem mesmo conversei com o doutor Darlan, que já está providenciando essa inclusão, doutora. Obrigada, doutora. Isso é melhor. Mais nada, só isso mesmo, excelência. Como vota o senhor? Bem, eu vou expor que ela está pedindo um esclarecimento, a respeito do 7. Então, e realmente, como a doutora Maria José Nazaré citou, foram diversas reclamações, várias distribuições e vários procedimentos, inclusive para várias promotorias. Nesse caso aqui específico, trata-se de uma denúncia online registrada pela Central de Informação do MP e diz respeito à primeira fase do concurso em análise. Esta fase foi objeto desta apuração de possível fraude no certame. Porém, houve perda do objeto do inquérito civil, pois foi anulado. Nesse aspecto específico, eram 3 reclamantes e aqui no concurso para oficial, porque são vários mesmo. E o de oficial foi o que menos causou problemas. O que está causando maior é justamente referente aos praças, os policiais militares. Neste caso aqui específico, a situação foi solucionada pela própria administração pública. Está suficiente, doutor? Satisfeita, excelência. Em votação, doutor Roque. Com a relatora. Aprovado o arquivamento do 1 até o 9.
Em seguida, de um não, senhor presidente. Até o oitavo. Até o sétimo. Sétimo? O oitavo e o nono, eu não estou concordando com o arquivamento. O oitavo é o número, é o processo, é 4953. É o 4971. Foi até o oitavo. Até o nono. O nono, 50 é 0836-2011. É o nono. Este processo, ele trata-se de um recurso de decisão de arquivamento do Conselho, da Corregedoria Geral do Ministério Público. Trata-se de um recurso que a doutora Marta Gonçalves, advogada, ela entrou com um recurso visando desconstituir uma decisão de arquivamento exarada pelo Corregedor-Geral desta instituição. Foi distribuído para este Conselho, conforme o despacho da Corregedoria. A Corregedoria não vislumbrou qualquer motivo convincente para instauração do procedimento disciplinar contra a Procuradora de Justiça, doutora Maria da Conceição Silva Santiago. Ao compulsar a Lei número 011/93, observa-se especialmente no artigo 43 a competência do Conselho Superior do Ministério Público, que é apenas quando este órgão colegiado propõe ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral a realização de sindicância, correção extraordinária, visitas de inspeção, bem como delibera sobre instauração de procedimento administrativo disciplinar. Cabe ao Conselho deliberar sobre pedido de consideração nestas situações. A precitada lei não prevê como competência deste Conselho deliberar sobre pedido de reconsideração de decisão no caso de arquivamento exarado pelo senhor Corregedor-Geral. Dado o duplo grau de jurisdição, princípio formador não apenas do processo judicial, mas também administrativo, não quer esta relatora impedir o recurso, mas apenas apontar a necessidade de se identificar o seu correto destinatário. Tecnicamente mais acertado, este recurso sob comento deveria ser encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, seguindo o trâmite, ao meu ver, previsto no CPP, no artigo 28, para os casos de não confirmação de arquivamento de inquérito policial, quando é encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça para que ofereça a mesma a ação ou designe outro membro. Tanto se mostra adequado tal procedimento que a própria Lei Orgânica do Ministério Público Estadual dispõe no seu artigo 153 que se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal. Pelo exposto, manifesto-me pelo caminhamento dos presentes autos ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que aprecie se o pedido de reconsideração sobre exame deve ser conhecido ou não. Porque é interessante que o Colégio de Procuradores, ele tem atribuição como órgão recursal, mas só no caso de deferimento. Se o corregedor deferisse pela a instauração do procedimento administrativo, a nossa lei traz um recurso. Mas em outras situações não contempla nenhum recurso. Assim também eu pesquisei na Lei Orgânica Nacional, e a Lei Orgânica Nacional é no mesmo sentido, cabe recurso contra a decisão do corregedor que determinou a instauração do procedimento, mas não ao contrário, inexiste. Simplesmente inexiste recurso. E desta forma, por inexistir, eu faço esta analogia, não deveria nem ser recebido neste Conselho, porque este Conselho não tem atribuição para isto, mas eu faço esta analogia e submeto aos senhores. Só um instantinho, eu submeto. Só para ajudar, o colégio julgou recentemente, o doutor Pedro foi o relator, uma situação em que a corregedoria arquivou, a pessoa entrou com recurso junto ao Procurador-Geral e junto ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional de Plano arquivou.
Aqui, a assessoria achou por bem remeter ao colégio. O procurador-geral acolheu. Veio ao colégio e o colégio não conheceu porque não tem atribuição. O corregedor... E é o que eu vejo aqui também, previsão, doutor Libório. Porque não há previsão de conhecimento dessa matéria aqui. Arquivou, está arquivado. Ele procura outras vias para fazer valer o seu direito, porque na nossa lei não há previsão Não há de previsão, nenhum órgão. só ao contrário, só há previsão quando o corregedor entende pela instauração, e aí o recurso é para o colégio. Mas lá, só para auxiliar, a corregedoria, no momento que houve a informação, a corregedoria instaurou e arquivou. É isso. Arquivou porque não encontrou nada. Ela Quer dizer, fiscalizou. da decisão da corregedoria do arquivamento, ela está recorrendo. Nada, imagina. Onde não há previsão de recurso. Não há previsão de Olha, recurso. Então, eu me curvo a aqui a sugestão do Conselho Pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Vou Excelência. modificar o meu voto. Porque o 28 vai levar a gente a pensar que é um caso penal, Sim. que é alguma coisa. eu acho Não, que- mas o artigo 28 eu estava apenas fazendo uma analogia, porque a nossa... E eu peço venha Mandar para para todos os procurador. membros e coloco em discussão uma situação. Que a partir de agora, quando esses processos chegarem antes da distribuição, eu acredito que eu me candidato como secretária a folhear eles e dividir com outro colega, se tiver alguma dúvida, se vem ou não para o conselho. E, monocraticamente, se eu achar que não vem, devolvo para a origem. E a origem, se discordar, vai à presidência. Porque só hoje nós já ficamos aqui em duas questões. eu vejo só um problema, porque não é é uma atribuição. questão de admissibilidade, que Então traz compete pra cá, ao pra distribuir. relator, a cada um dos relatores, Olha, apreciar essa questão. Eu gostaria tá, vai pra cá, ainda tudo bem, de... continua, Não sei se- mesmo jeito. Eu gostaria de continuar neste aqui referente a este processo, sim. Eu quero apenas fazer uma observação, que, claro que por examinar o processo, embora não tenha sido, entendo, não cabe a esse conselho conhecer, mas não deixei de apreciar todo o decorrer do processo. E absolutamente não caberia a instauração do procedimento, porque inexiste a falta disciplinar da promotora de justiça apontada. Inexiste. Se fosse de qualquer forma, mesmo que fosse admitido, não seria do mérito provido. Certo. Todos aptos a julgar? Eu sim, excelência. Assim, o doutor Roque, Eu concordo com esse encaminhamento dado. Eu pelo não conhecimento. Sim. pelo Não, não pois o conhecimento. encaminhamento foi o último, né? Isso. Pelo não conhecimento, doutor Flávio. Não conhecer E- do processo 500836. Por absoluta falta de previsão. Sim, Por falta de previsão por legal. falta de previsão. Sim. Processo número 10, doutora. O processo número 495398/2011 é denúncia de abandono a idosos. Interessado veio do Disque Direitos Humanos, atuou a doutora Guiomar. Neste procedimento, eu estou apenas, não homologo o arquivamento, simplesmente porque estou remetendo à promotora de justiça, porque os autos devem ser arquivados na especializada de origem. Ali que deve ocorrer o arquivamento, conforme disposição do artigo 1º da Resolução 548/2007 do Conselho Superior do Ministério Público, assim como esse Conselho tem se manifestado, que nessas situações não cabe homologar Em discussão. arquivamento. Votação. O relator. Encaminhar a promotoria para arquivamento. Não chegou nem a instaurar procedimento, apenas não houve nem... É assim como o voto, encerrei os meus processos. O senhor está pronto, doutor Evandro? Mais um tempinho? Conhecer. Doutor José Roque. Excelência, muito bom dia a todos. Eu vou fazer a relatoria do meu processo. Eu acho que antes cabe uma discussão preliminar. Trata-se do pedido de reconsideração da deliberação, da decisão que deliberou pela abertura de sindicância. A interessada, uma das questões que ela coloca em sua manifestação diz respeito à falta de resguardo do caráter reservado
que é garantido pelo parágrafo 3º do artigo 154, onde diz: a sindicância terá caráter reservado e deverá ser concluída dentro do prazo de 30 dias. E ela considera que houve uma publicação com o nome completo no Diário Oficial e tudo mais. Por que eu trago isso? É que agora está sendo transmitida. A discussão, ela será aberta, mesmo assim? É a primeira, Excelência. Excelência, já não estava... Fiquei um pouquinho conversando com a doutora Aquino, já quero arguir minha suspensão nesses autos e me retirar um pouquinho. Foi reservado. Pois não. Então, eu indago se, mesmo nessa situação, com abertura de sindicância, isso precisa ser transmitido. Qualquer coisa eu posso deixar para o final. Vamos deixar essa para o final e a gente pede que seja desligado os equipamentos. No final, exato, porque me Já parece... que a questão que está sendo discutida é exatamente a publicação numa das questões, exatamente a publicidade indevida com o nome completo. Certo. Então, os 2 primeiros processos, portanto, eu deixo para o final, em que a gente pediria aí, com resguardo ao nome das pessoas, certo, aos fatos. Hã? Os 2 primeiros? Porque o segundo já foi votado. Não, é o terceiro. É o primeiro e o terceiro. O terceiro me parece que não vai acontecer, será adiado, porque uma das partes envolvidas não foi intimada. Não foi intimada. Tá bom? Todos de acordo? Então, pode ser assim? Deixamos para o final e certo. faço agora a leitura. Também vou entrar num processo de julgamento em bloco. Certo. A partir do 4º. A partir do 4º. O 4º e o 5º, eu acompanho o pedido de arquivamento. Eu vou fazer rapidamente, Excelência. O processo número 48.41.20, da 27ª Promotoria, denunciando irregularidade nos métodos de avaliação da Escola Estadual Márcio Neri. Diante da ausência de má-fé por parte do reclamado, que não só admitiu o erro em sua conduta, mas também firmou o compromisso de seguir o disposto na Lei 8.069, entendo que a medida administrativa adotada pelo meio ministerial atingiu os objetivos da norma protetiva dos interesses relativos à infância e adolescente na legislação de ensino. Portanto, eu acompanho a manifestação ministerial pelo arquivamento. É que eu tenho tanta coisa. Vamos julgar logo esses 2? Vamos. O segundo também, que é o 78, no processo número 172/2010, 407272, CalPDC, possível prática de improbidade administrativa contra pagamento de proventos de servidor aposentado, Amazon Prev. Tendo em vista a ausência de recurso contra a decisão supra, voto pela homologação de arquivamento pela devolução dos autos à promotoria de origem. Também manifesto pelo arquivamento. Na sequência, nós temos o processo 7552. Muitos processos aqui, eu tenho que me administrar. Eu também não estou vendo esse não. Vamos julgar esses 2, que é pelo arquivamento? Pode ser? Em discussão, os 2 processos. Alguém gostaria de discutir? Em votação? Com o relator. Com o relator, arquivados o processo número 4 e número 5 da relatoria do Dr. José Roque. Isso. O processo seguinte, o 375256, eu manifesto pela devolução para que o interessado seja cientificado da decisão, que não houve esse procedimento. Vamos lá. O 39... O 7. 39, 91, 83. Porque tem vários números esses processos e... Vencelau o Abitbold. O 399183, PGJ, danos ambientais de igarapé situado próximo à área onde está sendo extraída areia, ramal Nova Esperança, no quilômetro 25. Também me manifesto não houve comprovação do dano ambiental, portanto, nada há de permanecer com esse processo em aberto, manifesto também pelo arquivamento. 46, 47, 96, da 53ª, corte de árvore sem autorização do órgão ambiental competente. Antônio Gadelha Cavalcante é o reclamante.
com base nas informações prestadas pela SEMI, em vista de não ser comprovado o ilícito ambiental, acompanha o posicionamento da ilustre promotora pelo arquivamento. 47, 41... Número 7 da relatoria, doutor Roque. Perdão, agora vem Escola Estadual... Número 8. Número 9, na minha. 9, 42, 71, 44. Perfeito. Só um minutinho aqui, que tem uns processos fora de ordem. O último que eu fiz foi o... 8. Foi 46, 47, Então, 96, a corte de árvore. Então, HD. Perfeito. Aqui, tá ok. Isso. 9. Falta de 42, 71, 44. Observo que a Secretaria de Educação tomou as medidas para sanear as irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros, assim como em relação à manutenção do elevador, instalação de película de proteção das janelas. Manifestam-nos, portanto, também pelo arquivamento. O número 10, 47, 30, 31, também não resta dúvida que a legitimidade do Ministério Público restringe unicamente a proteção e defesa de interesses difusos e aqueles que têm repercussão social, assim manifesta favoravelmente ao arquivamento, interesse individual envolvido. Está de acordo. E esse outro? Invasão de terra. Seguinte... Calcrimo, Calcrimo. Calcrimo esse. 46, 41, 12, 11. Crime de invasão de terra. É aqueles grupos, organizações criminosas para invadir terras públicas e outros tipos de coisa. Perfeito. É que nem todos estão em ordem, Excelência, por isso que está meio... Deixa eu ver pelo quanto. 46, 41. Doutor, passe esse, veja o que o 46. senhor tem aí que a gente localiza. Vamos lá. 52, 35, 25. 52. Eu acho que... Só tem uns 50, doutor, 32. Não, eu acho que foi a numeração que está equivocada aqui. É que às vezes... Não, é que a numeração, ela às vezes acompanha... Por exemplo, esse aqui, procedimento de investigação criminal 018-2007. Aí em seguida ele tem o 46-3668. O mesmo procedimento. Aí aqui tem 08-2011, ou seja, não há uma preocupação de se manter o número. Cada ano que alguém pega o processo, coloca uma numeração diferente. Olha só, isso levou inclusive a própria secretaria a cometer o equívoco. O número 11, na verdade, aqui no minha, ele está com outro número. Ele é o 52, 35, 25. Procedimento de investigação criminal instaurado para apurar a eventual atuação do organização criminosa em invasão de terras de preservação permanente na Cachoeira do Tarumã. É o mesmo fato. A de preservação. Então, trata-se de uma questão eminentemente criminal e me manifesto pelo encaminhamento a uma das varas, a uma das promotorias criminais para distribuição na forma do artigo 28. A remessa, exato, não compete a este conselho. Esse é um caso tipicamente criminal que não cabe o conselho arquivar. Então a remessa para o procurador-geral que faça a distribuição para uma... Remessa a coordenação criminal. Isso. Que encaminhe. Tá? Doutor, você me ajuda nesse para a gente colocar em ordem? Tá. Não, aqui já vai. Não, a questão toda era o número que estava errado. 27, 27 e 20. Também. Invasão de PP. Só que esse no âmbito só ambiental. APP. 27, 27 e 20. Não houve denúncia, comprovação de dano, né? Portanto, manifesto pelo arquivamento nesse sentido, mas reitero a própria promoção ministerial quanto ao envio do dito relatório à coordenação das promotorias especializadas de defesa do meio ambiente para a distribuição a uma das promotorias especializadas com o intuito de apurar a responsabilidade civil e criminal por parte do vizinho da investigada, que esse sim ocupa uma área de preservação permanente. Muito provavelmente ele denunciou a vizinha
E quando o Ministério Público foi lá fazer a apuração, identificou que ele estava dentro da área de preservação permanente. Então, em relação ao arquivamento, ok. Feitiço contra o feiticeiro. É. 13, aqui. É o 4562. Analisando os autos, observa que a promotoria do signatário adotou todas as providências necessárias, portanto, considera que o inquérito civil cumpriu integralmente sua finalidade, razão pelo qual manifesta pelo arquivamento. No entanto, é recomendável que as demandas de interesse puramente individual, contratual, o representante do Ministério Público se abstenha de qualquer manifestação, promovendo o imediato arquivamento por legitimidade. Passa muito tempo para dizer que não é o Ministério Público. Diga no primeiro momento. É uma questão preliminar e exato, a pessoa que vá a outro espaço. Agora, fornecimento de serviço de iluminação pública. Não, mas não é só isso, não. Coletivo, né? Analisando os autos, o seguinte, 14. É o 436745. Manifesto-me também pelo arquivamento. Imóvel. Vem pro MP. O seguinte. 49. 374125. 374125. Poluição sonora e posto de gasolina. O promotor de justiça tomou todas as providências necessárias, cumpriu integralmente sua finalidade, manifesta-se também pelo arquivamento. – 493041. Preterição de deficiente físico. Também entendo que o Ministério Público cumpriu todas as suas atribuições, manifesto também pelo arquivamento. 410077. Não, 4100, é isso, exato. Falta cientificação do interessado, manifesto pelo encaminhamento para devolução à promotoria, né? Devolução à promotoria para cientificação do interessado. Em relação ao BRT, o veículo rápido sobre rodas, né? O promotor se manifestou pelo arquivamento. Eu, após uma análise, em sua conclusão, a digna promotora de justiça considera que a licitação tinha como objeto a realização de estudos visando a implantação do BRT, sem qualquer referência à definição de uma tarifa para o funcionamento. Não obstante as razões apresentadas, considero que o arquivamento do procedimento seja prematuro, pois trata-se de um tema de relevância pública, onde a atuação ministerial pode ser preventiva e proativa. Assim, os documentos existentes nos autos são ricos em elementos para acompanhamento da matéria. Nós estamos no meio da discussão, nós vamos arquivar o BRT. Até porque esse pedido foi feito, essa recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal para que eles fizessem isso aí. Então, não vejo razão para se arquivar neste momento. Deixa o processo em aberto, acompanha integralmente. Não é só uma questão de tarifa, a coisa não foi sequer decidida. Mas aí a decisão é no sentido de devolver devolução a promotora dos autos ou à promotoria. Seja designado o outro? Não, eu acho que ela nem se manifestou em relação a isso. Tá? Não, devolução. Processo 378153. Também considero que o promotor adotou todas as providências necessárias. Era questão de falta de ventilador em todas as salas de aula, superaquecimento do circuito elétrico, etc. A Secretaria comprovou que cumpriu essas finalidades. Vamos para cá agora. Pelo arquivamento. Pelo arquivamento. Diga. Nesse caso aí, não houve nenhum conflito de competência, porque eu já ouvi do coordenador da infância e adolescência reclamações no sentido de que sempre que tiver criança, o Prodedic manda para lá. Então, ontem o doutor Público já remeteu para mim, doutor, eu queria lhe avisar e cientificar que o doutor Público já remeteu para mim as minutas para a gente analisar essa questão da educação e da saúde. O conflito de competência tem que ser dirimido, né? Senhores, só um minutinho aqui, que agora processo 503016. É o 503016, doutor Alberto. Na verdade, é um registro de elogios
E eu tenho dito, a gente aqui tem se manifestado, que é direito do promotor, não precisa passar pelo conselho. É direito do promotor de justiça o registro de elogios internos e externos referente à atuação funcional, bem como anexar certificado de curso de aprimoramento, não competido ao conselho, deliberar quanto ajudado ou não. No julgamento de remoção, promoção por merecimento, que se faça análise desses documentos da Secretaria de Segurança. Reclamante, Assembleia de Deus. Então não se conhece desse processo. Não se conhece, encaminha para fazer o registro direto, para não se perder. Porque pode não se conhecer e ficar por aqui arquivado. Não. Manda para lá. Não conhecer e mandar. No processo seguinte, não comprovado dano ambiental, arquive-se. O manifesto pelo arquivamento. Arquivamento. 390735. Política de Investimento de Desporto. Analisando os autos, observa que o promotor de justiça adotou todas as providências necessárias, portanto, considero que o inquérito civil cumpriu perfeitamente sua finalidade, também pelo arquivamento. No seguinte, 497109. 497109, também manifesto pelo arquivamento, ausência de cientificação dos interessados. Devolução. Seguinte, 52, 40, 70, é isso? Não. 46, 43, 26. Tá. Eu acho que a moça que estava fazendo os meus pareceres aqui, ela confundiu mesmo na numeração. No caso da distribuidora de gás, manifesto-me também pelo arquivamento. No processo seguinte, não disponibilização dos meios para registro de notícias e reclamações no PROCON. Manifesto-me também pelo arquivamento, foi solucionado o problema. 30.12.45. Irregular, contratação de servidores temporários, mandado do prefeito. Pelo arquivamento também me manifesto. Está terminando, senhores. Denúncia de alimentos hospitalares. Também entendo que cumpriu perfeitamente a sua finalidade, manifesto pelo arquivamento. Certo. O seguinte, número 28, na verdade ele é do Dr. Públio Caio, não é meu. Tá? Precisa ser convocado para fazer a... No 29, da quadra esportiva da Raiz, é uma discussão longa, faltou a intimação da parte, uma devolução à promotoria de origem. Devolução. Para notificar. Esse é o denúncia de contratação ilegal. Não, já estou aqui no 30 agora, no Platão Araújo. São peças de informação não convertida, segue-se o assento 05. No seguinte, também em relação a suposto proprietário da empresa Eucatur, é isso aqui? Denúncia contra irregularidade de pagamento de passagem, utilização de caixa eletrônica, estado na dependência do terminal 4, a mesma coisa. Não transformado, segue o assento número 5, peças de informações não convertidas a procedimento, cujo objeto da reclamação não configura lesão, interesse, direitos, cargos do Ministério Público, assim as demais hipóteses aventadas no artigo 5 deverão ser encaminhadas à coordenação para análise de providências cabíveis. O seguinte, também, que requer alteração de horário para a realização de teste físico do concurso, de igual modo não transformado, encaminhe-se à coordenação. E, por fim, o último, denúncia sobre problemas estruturais no prédio da escola, eventual falta de segurança. De igual modo, também, aplicando-se o assento número 5, encaminhe-se à coordenação para arquivamento. Com as desculpas aí em razão dessas questões de numeração, todos os processos foram, portanto, dessas manifestações. Certo. Em discussão? Em votação? Com o relator.
Aprovado seguindo o voto do relator. Não, só no final no final. No final, para a gente garantir... Agora vamos aos Não é a presença da processos do Dr. Evandro Paz Farias. Só que a questão da transmissão. Do processo para arquivamento. No entanto, nós temos aqui alguns que eu pretendo ler logo antes, os que não são por arquivar, que o arquivagem te arquiva por Certo, vamos bloco. fazer o inverso. Então, processo número 2, aí na ordem, 459741, denúncia de irregularidade no programa Bolsa Universidade da Prefeitura Municipal de Manaus. É uma denúncia contra o programa Bolsa da Universidade, e ela convém retornar ao presente demanda à digna coordenadoria para redistribuição dos autos a um dos promotores do patrimônio público, e não arquivar. Excelência, só em relação a esse procedimento, eu concordo perfeitamente com isso, até porque eu acho que há necessidade de uma discussão mais ampla sobre o Bolsa Universidade da Prefeitura no âmbito do Ministério Público, por uma razão muito simples. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz com toda clareza que o município só pode ingressar no serviço universitário quando todo o ensino fundamental estiver fornecido com qualidade. Isso. E nós não temos. Nós temos deficiência de escolas, nós temos a pré-escola que não está sendo atendida adequadamente, creches há uma ausência total. Então, eu acho que a discussão não é só apadrinhamento. Da prefeitura. O que eu acho estranho neste processo, doutor Evandro e mais conselheiros, é que há um procedimento que está investigando justamente isto e todos os promotores de cidadania deram-se por suspeito. A última vez que o processo chegou, eu me manifestei, enviei ao Procurador-Geral de Justiça para que ele designasse um promotor de justiça para funcionar nos autos. Portanto, existe um processo grande, uma representação grande, são 2 ou 3 volumes, e colegas alguns que não se manifestaram, não se disseram suspeito, o outro disse que não poderia agir porque era a natureza da questão, era assim extensa que não poderia um único promotor investigar. E submeti a situação ao Procurador-Geral de Justiça, ainda não obtive uma resposta. Eu acho que agora vai até para Vossa Excelência. Ah, pois não. Assim que chegar, eu vou procurar então, saber já onde está esse onde está realmente. E é justamente Bolsa trata deste assunto. Esse aí para que tenha Era melhor que uma fosse solução. anexado, porque é enorme, são dois volumes ou 3 volumes. Isso. Não, até porque pode haver uma discussão de que tem uma inconstitucionalidade na lei que criou isso, na medida em que... Trata-se de a representação até de parlamentares ou vereadores a respeito deste assunto. Vou procurar, doutora, vou dar uma solução a isso. Em seguida, doutor É Evandro. o seguinte, é uma correção, processo de número 422386, Qual o número dele? é o 6º. Uma correção ordinária realizada na 3ª Procuradoria de Justiça de Itacoatiara. Recolho em toto o parecer exarado pelo Dr. João Bosco, está valente acerca do relatório final da correção ordinária realizado na 3ª Promotoria de Justiça, estando o processo em ordem para julgamento inclui a pauta. Erros que está escrito aqui. Eu não sei o porquê dessa inclusão na pauta, se era apenas processo de... Não entendi. Eu acho que ele deveria ser arquivado, até porque foi o Dr. Bosco que... Sei também, porque é uma inspeção e não tem muito o que... Mas o senhor concorda com... pelo que foi feito, a Certo. inspeção feita pelo Dr. Bosco.
O outro é o processo de número denúncia de irregularidade na Escola Estadual Alda Barata. Aqui. É o 11. Esse é o 11. Doutora Liliane Mônica, que é... Então, tratam-se dos autos de inquérito civil instaurado na 58ª Prodedic, com o objetivo de apurar denúncias relativas ao funcionamento da escola. Conforme noticia os autos, a promotora de justiça, titulada 58ª, recomendou que o presente procedimento fosse transformado em inquérito civil de número 033/2011, Prodedic. As folhas 285 e 289, a promotora de justiça exercício pede o arquivamento dos autos baseando-se no fato do inquérito civil número 033/2011, 58, apurar as irregularidades remanescentes à reclamação. De outro modo, eu vislumbro que, em vez do arquivamento pretendido, deve sobrestar este feito até que se ultime as providências daquele inquérito civil. Então, eu penso que, se está havendo um inquérito civil, em vez de arquivar, a gente espera, fica sob estado até que venha as informações sobre em que pé está, né, o inquérito civil. E aí se junte ao processo. E não arquivar, porque depois pode o inquérito ficar parado por aí. Isso é outra. O seguinte é o 24. Inspeção realizada na 3ª Promotoria de Justiça, 2ª Vara Criminal. Interessado é o doutor Francisco das Chagas Cruz, nosso hoje Procurador-Geral. Versos presentes assuntos acerca de relatório de inspeção realizada em março de 2008, na Promotoria de Justiça, pelo Procurador de Justiça, doutor Francisco Cruz. Após sobrestamento do feito por este Conselho, e ainda o decurso de tempo ocorrido, se mostra imprescindível informações da Corregedoria Geral de Justiça a respeito da referida promotoria, pois é bem provável que outras inspeções ou correções aconteceram após este período, que certamente influenciará na análise deste. Isto posto, sugiro sejam requisitadas informações da Corregedoria de Justiça para a melhor apreciação do presente. Esse é uma inspeção realizada na 3ª... 23, 24. 3ª Promotoria de Justiça, isso aí feito? Mas foi muito... Já foi... Inspeção realizada na 3ª Promotoria. Já foi há muito tempo. Até correição, o Conselho Nacional já até... Por isso é que eu... Isso aí foi feito Pois é por isso que eu não pedi o arquivamento. São as informações da Corregedoria. Então, ela informa que já foi feito isso e aí arquiva, né? É por isso que a doutora Marizé tem até razão, quando ela pede que faça cruza de informações, porque a apreciação da 3ª Promotoria, a correção que foi feita por lá, já foi até apreciada anteriormente. A gente caminha com certeza. Já. Então, a apuração de abandono do prédio público do Governo do Estado, a Casa da Cultura. 27. O processo de número 27. Trata-se de procedimento preparatório, o qual a Promotoria de Justiça da 13ª, PRODEB, em sumária instrução, conclui pela inexistência de fato autorizador de intervenção daquela especialidade para adoção de medidas. De acordo com o assento número 06 de 2011 do nosso Conselho, encaminhe-se os autos ao CAU Prodemap URB para providências. Então, em vez de a gente encaminha para que ele providencie, né, de acordo com o que nós decidimos, né? Os demais pelo arquivamento. Não, ainda falta um aqui. 28. Falta esse 28, né? Certo. Trata-se de procedimento preparatório instaurado para apurar dano ao consumidor causado pelo mercadinho Dona Novinha, em Itacoatiara. O doutor Libório conhece bem essa região, por estar vendendo produto vencido. Após investigação, constatou-se que a responsabilidade administrativa recai sobre a empresa Pantanal Comércio de Cereais Limitada.
a qual é investigada em uma dos PROCONs, ou das PROCONs. Assim converto o julgamento em diligência, requisitando informações do CAUPC sobre a existência de procedimento contra a empresa Pantanal Comércio de Cereais Limitada quanto ao fato investigado. Diligência, né? Imagine se fosse Dona Velhinha, né? Alimentos, se foi venda, se trata-se de venda de alimentos fora do prazo de validade, isso é crime tipificado na Lei 8.137, no artigo 2º, com penas de 2 a 5 anos. O que a doutora é que ela já está sendo a mesma empresa que mas serve. No PROCON, que é administrativo, e a parte criminal, que foi por isso que eu converto em diligência. Ele está convertendo em diligência inquérito, exatamente né? para que busque elementos para que os elementos para que possa fazer. Para fazer o inquérito policial, né? Mas eu preciso desses elementos que já estão sendo feitos da empresa Pantanal Comércio de Cereais Limitado. Em discussão? Sim, agora o 25 eu não ouvi. 25? O relacionado no 25, que é o que trata-se de atentado sofrido. Ainda tem agora. Ainda vai? Certo. 25 é o da todas. Sandra 25, Cabral. 26 agora, da Sandra Cabral. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar crime perpetrado, segundo a interessada, a doutora Sandra Cabral, promotora de justiça da comarca de Presidente Figueiredo, por organização criminosa naquele município. A ausência de indícios suficientes de materialidade e a evidência dos autos de que os crimes perpetrados não perfazem o liame oriundo de organização criminosa, temos a concluir que pertence ao GEOCOC. Não há razão para prosseguir o feito. Isto posto, entendo deve os autos serem encaminhados à coordenadoria das promotorias criminais para as providências necessárias. Isso. Ok. Então, a coordenadoria, né? 26. Agora tem o seguinte, né? Isso aqui, 26. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para providenciar atendimento ambulatorial junto à Suzan. Conforme promoção ministerial de folhas, constata-se que o atendimento foi realizado, inclusive feitos exames médicos. Isto posto, essa relatoria entende a necessidade dos presentes autos serem encaminhados à dita coordenadoria para a verificação das medidas pertinentes tomadas. Então, para ver se efetivamente foi tomada aquilo que estava sendo pedido pelos interessados. Foi notificada? Ellen Janeiro da Silva Alencar. Não. Não foi notificada. Por isso que eu pretendo ser encaminhada à dita coordenadoria. Isso. Para quê? Em discussão? Voto com o relator. Com o relator. Com o relator. Mas que acabou. Agora os outros pelo arquivamento. Os demais. Nós podemos ler só os números. Ah, sim, pois não. Pelo arquivamento. Processo 49 289. 409 289. Denúncia feita de acessibilidade da Avenida Brasil. Processo número 442591. Denúncia de inobservância do horário de atendimento ao público por parte do PROCON. Já está até reclamando do PROCON. O PROCON só tinha 2 fiscais que chamavam-se, apelidaram Tiquiteco. Um morreu, só tem um agora. Processo 416887. Denúncia de cobrança indevida por parte da empresa Telefonia Claro S.A. do Fernando Lopes. Já foi arquivado, já resolveu. Mas é o Fernando? Então estaria impedido. O doutor Flávio está impedido. Está impedido de votar. Denúncia de irregularidade nas obras do Prosamin do bairro Alvorada 2. 479689. Processo número 2298796. Denúncia de invasão de área verde no conjunto Eleia 2 Planalto. Processo número 418845. Poluição sonora. Processo número 350513. Denúncia de irregularidade no funcionamento de bar e lanchonete localizado no conjunto Santos Dumont. 10º, processo 391209.
as condições de funcionamento da Escola Municipal Joaquim da Silva Pinto. Processo, aqui na relação é o 12. 445358, caminhamento de cópia de acórdão relativo ao processo 00718-2005 e 01 de 11. Em que são parte Ana Santana da Costa de Veira, reclamante, município de Parintins, que é o reclamado. Processo número 386103, assunto denúncia de obras sem licitação no município de Manacapuru. 14º, 352798, denúncia de irregularidade na desapropriação da área na Cachoeirinha. 15º, assunto requerimento de aluguel social. Processo número 516704. Processo número 280704, oferta de serviços médicos de obstetrícia da maternidade Moura Tapajós. Processo número 487165, falta de professor no Colégio de Senador Álvaro Botelho Maia. Processo 18, número 527377, condição de habitação de interesse social na comunidade Taquatiara Mirim. Processo número 527335, possíveis irregularidades na permuta de terreno pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Processo número 527345, possíveis irregularidades envolvendo veículo da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Processo número 530593, possíveis irregularidades em licitação realizada na Prefeitura de Taquatiara. Processo 466911, denúncia de poluição sonora por resíduos sólidos. Processo número 482914, exigência de fardamento escolar como condição para frequência e permanência em escola pública. 24 nós já lemos, que não foi o arquivamento. Passamos ao 25, 26, 27 e terminou, porque os outros foram 25, 26, 27, 28, foram aqueles processos que nós fomos contrário ao arquivamento. Todos julgados de acordo com o voto do relator. Depois, no final de que houver, já não tem mais tempo, nem não acontece mais nada, eu só queria concitar a presidência e os nobres conselheiros para a gente fazer um esforço para realizar na próxima, se for o caso, na próxima sexta-feira, uma outra reunião para tentar, antes que chegue o mês de dezembro, que é um mês muito curto, ver o que a gente tem para julgar, para evitar que dia 9, que eu acredito que deva ser 9, ou no mais tardado 13, ou depois do dia 14 tem o dia 15 ainda, alguma coisa assim, última sessão do ano, a gente ficar com pendências para o ano seguinte, muitas, né? E urgentes, se tiver. Então, nós temos aí o processo de remoção, doutor Ionária, me corrija se eu estiver equivocada, 8 em curso, 8 remoções, né? São 8 aproximadamente, não é isso? Sim, 8. Então, para ver se nós conseguimos ainda, em mês de novembro, dar vencimento a esse trabalho e evitar, assim, quando chegar dezembro, nós podemos ficar mais tranquilos, até porque depois do dia 14, logo em seguida o recesso é dia 20 até o dia 6, e janeiro não é um mês que a gente obtenha quase nem quórum para vir aqui. É só dia 9 de dezembro. Vamos colocar em discussão eu acredito uma boa ideia da doutora para não deixar acumular processos aqui, mas vamos colocar em discussão isso aí. Isso. Doutor Flávio. Nenhum problema, senhor. Concordo com a doutora. Doutor Libório. Olha, a ideia é atualização. Não vejo de que maneira a gente possa contestar a proposta da doutora Maria José. Doutor Roque. De acordo. Doutora Maria José. De acordo. Então, vamos pautar a reunião para o próximo dia 18. 18 de novembro.